Então eu vou deixar o Davi viver. Eu vou deixar o Davi viver. Mas eu vou dar um castigo para ele que seria pior do que a morte. O filho dessa relação sexual dele vai morrer. E se Deus permite que esse filho também cresça, esse menino vai crescer sabendo que ele é filho de um adultério e que tipo de caráter ele podia levantar. E esse poderia ser o rei no lugar de Salomão. Então Deus falou o seguinte, olha, eu vou deixar que essa criança morra, para que Davi aprenda a lição, a dor que eles vão ter. Eu vou dar misericórdia para Davi. Como ele vai depois casar com Batseba e os dois vão ter uma família, Deus vai mostrar a misericórdia dele, deixando que dos dois venha um segundo filho, que vai ser o substituto de Davi, mas o primeiro vai tirar. Não vai ser um filho da base do adultério, não. Agora, tá, tudo isso eu contei do ponto de vista de Davi, faz sentido, Deus deu uma lição para ele, deu para Batseba, do sentido do Messias e da criança. Bom, se Davi for salvo e sua esposa for salvo, por que aquela criança não pode ser salva por Deus? A Bíblia fala, e isso é uma história muito delicada de falar aqui, principalmente numa época em que o pessoal está discutindo tanto questão de aborto, o ser humano não deve praticar a morte porque eu não tenho o dom da vida, mas Deus tem o dom da vida. Deus pode fazer coisas que eu não posso. E mesmo entre nós aqui, por exemplo, se você é o acionista majoritário de uma empresa, esses dias eu estive no SBT, e lá no SBT tem uma vaga do carro do Silvio Santos. Eu não posso parar o meu carro ali. Bom, o Silvio Santos pode. E se eu falar assim, mas que injustiça, por que o Silvio Santos pode parar o carro dele e ele não posso? Meu amigo, porque ele é o dono do SBT. Você não é. Obviamente, ele tem autoridade para certas coisas que você não tem. É óbvio, assim é a vida. Da mesma maneira, Deus. Deus é o dono da vida. Então ele tem autoridade para fazer coisas que eu não tenho. Mais um exemplo para fechar a resposta. Eu não posso danificar a Mona Lisa, porque eu não tenho como fazer outra. Mas quando Da Vinci estava pintando aquele quadro, ele deve ter pego alguns rascunhos e jogado no lixo. Hoje eu penso assim, nossa, imagina um rascunho da Mona Lisa jogado no lixo. Imagina quanto não valeria na Bolsa de Valores um rascunho original da Mona Lisa. E pensar que o Da Vinci jogou aquilo no lixo e se perdeu na história. Mas ele podia fazer isso porque ele era Da Vinci. Ele tinha como fazer uma outra Mona Lisa. Eu não tenho. Então Deus pode determinar assim, essa criança vai morrer. É diferente de alguém querendo fazer o aborto. Porque eu não sou Da Vinci, eu não sou Deus, eu não posso dar a vida. Mas Deus pode. Então aquela criança perdeu a oportunidade de viver nesse mundo. Mas e se ela ressuscitar na ressurreição final dos mortos? O que ela perdeu? Nada. Porque ela vai ressuscitar, ela vai entrar na glória, sem conhecer as mazelas desse mundo, e o Espírito Santo, de certa forma, já conhecia aquela criança no ventre, porque assim ele falou com Jeremias, assim o salmista falou, antes que eu fosse ainda uma matéria, eu era ainda uma matéria não terminada no ventre da minha mãe, o Senhor já conhecia os meus dias, o Senhor já me amava. Jesus pulava João Batista corrigindo, pulava no ventre da mãe dele, só quando Maria chegou perto de Isabel. Então Deus já sabia, essa criança vai perder a oportunidade de viver nesse mundo. Mas eu posso ressuscitá-la. E se ela ressuscitar para a glória, sem ter passado por nenhum dos problemas que nós passamos aqui, qual foi a injustiça de Deus com aquela criança? Zero. Do lado de cá da eternidade, eu falo assim, poxa, mas essa criança perdeu a oportunidade de crescer, estudar, governar, conhecer paisagem. Mas se ela entrou no céu, ela perdeu o quê? Você está entendendo? É a mesma coisa de eu falar o seguinte, poxa vida, eu perdi a oportunidade de comer no PF do bairro ali. Por quê? Porque eu tive que ficar conversando com o Tiago e não pude comer no PF da cidade. Eu estava com uma fome. Aí depois da nossa conversa ele me convida para almoçar no Fazano. O que eu perdi? Inscreva-se no canal